O incrível circo digital, entendendo os personagens. O circo digital foi lançado há pouco tempo, e já estou empolgada em fazer essa análise dos personagens, e principalmente, do que se trata a série, e a minha teoria sobre ela. Lembrando que essa é a minha teoria, não corresponde à verdade por trás da série, já que não sei realmente as intenções da autora. Porém, pelo que pude observar, já no primeiro episódio, se trata de uma realidade alternativa, paralela à nossa realidade, isso mesmo, a nossa realidade. À primeira vista, temos personagens digitais interagindo em uma espécie de circo, e somos apresentados aos personagens principais. Então, vamos começar. Alguns dos personagens, que podemos dizer que estão vivos naquela realidade, são os personagens que podemos ver interagindo, mas existem outros personagens, os quais não estão mais entre eles, mas que sabemos que existiram, por assim dizer, graças aos diálogos e alguns elementos dentro do circo. Pode-se dizer que na realidade do circo digital, assim como na nossa, existe vida, ou uma certa liberdade em existir e morte, ou uma realidade mais contida aprisionada que a primeira, e assim como na nossa realidade, não se sabe com certeza para onde essas personalidades vão após isso. Falarei do máximo de personagens que puder, já que a série ainda está no início, e outros personagens poderão surgir nos próximos episódios. O enredo da série é cativante, e ao mesmo tempo, assustador. O foco do enredo principal é na personagem Pomni, com trajes de Arlequim que, ao acordar no circo, e ser apresentada aos outros personagens. A primeira preocupação dela é como sair do circo, já que percebemos, pelo diálogo, que ela é uma humana, que colocou um headset e acabou indo parar no circo, sem lembrar nem mesmo o próprio nome. Ela até tenta tirar o headset, mas acaba puxando os próprios olhos na tentativa mal-sucedida. Isso mostra que o headset tornou-se parte deste novo corpo digital. E ela, como um ser digital, não consegue remover o headset, que estaria em seu corpo físico, na nossa realidade. Ela vê uma porta vermelha de saída, mas todos os outros personagens fingem que não existe uma saída, é nítida a expressão de pavor, e como eles logo tentam mudar de assunto quanto a isso. Ao longo do episódio, vemos o motivo disso. Todos que procuraram uma saída, enlouqueceram, e se tornaram grandes monstros escuros sem forma definida, grandes, violentos, cheios de olhos. É muito interessante que ela esteja vestida de Arlequim, já que este é o personagem das histórias que inspiraram as atuais roupas de palhaços. Além disso, lembra o arcano 22 do Tarot, conhecido como o Louco, também é inspiração do personagem Coringa ou Joker, piadista, na tradução, das histórias do Batman e da Arlequina. Este arcano 22 é a representação da consciência humana, ignorante de quem é, que sai em busca de sua jornada. Ele é, ao mesmo tempo, o primeiro e o último, ignorante antes de iniciar a jornada por todas as outras cartas do Tarot, e louco após o seu término. Existe o anfitrião do circo, o Cain. O personagem mais misterioso do circo digital é o mestre de cerimônia. Além de ser o protagonista do jogo, é considerado o arquiteto, o mestre do código-fonte, pois consegue alterar tudo com apenas um toque de um dedo. Tudo o que ele deseja se torna realidade, tanto que as maluquices acontecem por causa dele. Ele mesmo diz que a única coisa que ele não consegue controlar entre todos os personagens que estão dentro do circo digital é apenas a mente deles. Surgiu a teoria de que ele teria apagado a mente de todo mundo apenas para poder manter a maioria dos jogadores lá dentro por mais tempo possível. Ele também faz o equilíbrio do universo, pois consegue mandar todos os seres abstraídos e enlouquecidos para aquele poço escuro, onde não poderá mais atacar os outros. Sua cabeça tem um formato de dentadura,
mas os seus olhos possuem heterocromia completa, ou seja, ele tem um olho de cor diferente. Parece não se importar com o que está acontecendo com cada um dos jogadores. No entanto, em certo momento, ele fala que tem olhos em todo lugar para poder observar cada um dos jogadores. Em outro momento, ele ignora todo mundo porque ele está em um ambiente bem diferente do circo, parece ser um restaurante lotado, e os outros personagens neste restaurante são apenas bonecos articulados, NPCs, todos iguais e sem expressão, como se ele tivesse preenchido o restaurante de pessoas para se sentir como se ainda fosse um humano. O interessante é que, nessa cena, é exibido, no rodapé da tela, alguns pop-ups de publicidade, como apareciam na internet e nos jogos online dos anos 90 e 2000, como se alguma consciência estivesse financiando este circo de horrores, como se isso fosse lucrativo ou benéfico para alguém que não está dentro da realidade do circo, mas que de certa forma consegue ver toda a desgraça, de fora. Diante deste elemento, não sei dizer se ele seria um vilão, só sei que ele sabe mais que todos, e de certa forma tenta manter os personagens distraídos, e longe do vácuo. O vácuo é todo o espaço vazio fora do território do circo, que é composto de uma tenda, um parque e um parque aquático, em um terreno geóide, como se fosse uma representação da Terra plana ou uma pequena ilha suspensa. O vácuo preenche tudo em volta, é o nada. A Pomni até tentou usar a porta de saída quando esta apareceu para ela da segunda vez, mas assim que ela atravessou a porta, surgiu um ambiente de escritório, e a cada porta que ela atravessava neste ambiente, mostrava que ela estava em um labirinto com a aparência de um ambiente corporativo, e não um ambiente do circo. A acessar a última porta, ela cai no vácuo, e é facilmente resgatada pelo Kain. Aparentemente, Kain não quer machucar ninguém, só quer manter todo mundo distraído lá dentro, preso no circo digital, já que não tem como voltar para o que chamados de mundo real, e na realidade deles, não tem mais nada lá fora, só o vácuo. Tanto que dá a entender que ele pode ser o personagem que provavelmente vai criar obstáculos para cada um deles, para não saírem de lá. Ele só conseguiu retirar a Pomni do vazio, porque ele tem um certo radar no relógio que dá a entender que ele consegue monitorar os outros personagens caso estes escapem para o vazio. A Pomni, após resgatada, está com um semblante assustador, como que paralisada e sem nenhuma reação. É mais um mistério. Será que ela viu algo importante, ou simplesmente estava sendo consumida pelo vazio, até ser transformada em nada? O interessante é que, alguns segundos depois, ela volta ao normal, como se nada tivesse acontecido, como se tivesse sido feita uma restauração de backup, ou tivesse, de forma inconsciente, jogado tudo para bem fundo do seu inconsciente, seu porão pessoal, para conseguir seguir em frente. Sol e Lua são personagens que aparecem no céu, nessa espécie de ilha digita, onde está o circo. A única fala que ouvimos deste personagens é a Lua dizer "Eu te amo" para o Kain. É bem interessante ter sido acrescentado Sol e Lua no céu, Yin e Yang, e a Lua ter falado isso. Logo após essa fala, que ocorre quando Kain está apresentando a área externa do circo a Pomni, ele imediatamente tenta mudar de assunto e já a leva para dentro do circo, como se essa fala tivesse algum segredo implícito, que Kain não quer que a Pomni pare para pensar a respeito. Será que o amor seria algum tipo de chave para sair de toda essa loucura, pois a atitude de Kain foi a mesma de quando Pomni fala da porta de saída, que tinha aparecido para ela. Logo ele tenta mudar de assunto. Kinger, ele tem um formato de peça de xadrez, como se fosse o rei. Tanto que ele se porta como realeza, e suas mãos lembram as mãos do Raiman, já que ele não tem braços. É clara a alusão ao primeiro jogo de xadrez contra uma máquina. Na realidade, o primeiro jogo de xadrez contra um computador foi jogado em 1952 pelo matemático Alan Turing.
Porque não havia computadores poderosos o suficiente para realmente executar o programa, Alan Turing executou o programa manualmente, em um pedaço de papel. Kinger é uma peça de xadrez, e está constantemente criando uma barricada para se proteger. Pelo piloto, dá para saber que ele é um personagem muito paranoico, sem ter nenhuma chance de ter um ato de bravura, tanto que na maioria das vezes ele acabou se distraindo várias e várias vezes, esquecendo até mesmo de quem estava ao seu redor. Mas mesmo estando com tanto medo e paranoia, ele fez questão de salvar a Zubal dos Gloins. Ao que parece, ele é um dos personagens vivos mais antigo dentro do circo digital, um dos raros personagens que não tem boca e tem uma personalidade bastante instável. E só pelo fato da sua aparência, muitas pessoas começaram a falar que ele na verdade se relacionou com a peça de xadrez que tinha morrido. O mais interessante do Kinger é que ele fala que na verdade estava se esforçando para encontrar alguns insetos, que em inglês seriam bugs. Sim, bug de jogo se traduz como inseto também, o que faz com que muitas pessoas comecem a teorizar que ele era um programador que estava testando o jogo e tentando encontrar algumas falhas no seu código. Sobre essa outra peça de xadrez que muitos falaram que poderia ser a esposa do Kinger, já que na teoria seria da realeza, também uma peça de rainha. Talvez ele ou ela seria uma espécie de esposa pro Kinger do mundo real que entrou aqui no círculo digital junto com ele. O que seria estranho, já que até o momento no piloto não foi nada mencionado de uma relação amorosa entre os personagens. E que poderia ser muito mais bizarro, já que entrando dentro do circo digital, eles não teriam a menor ideia de que poderia ser um casal ou tentaria ser um casal dentro da série. E como ainda não dá para saber quem é quem dentro da série, se um personagem escolhido com skin aleatoriamente ou você, quando entra no jogo, acaba ganhando uma skin automaticamente pelo Kain, não dá para saber se foi combinado ou não. E aqui começa a leva dos personagens que não temos nem como teorizar. A boneca Ragata, a Emília do circo digital, tem uma aparência que lembra bastante uma boneca de pano viva, e a melhor forma de definir ela é como otimista, porque parece que ela vai ser a próxima a ser abstraída, enlouquecida na história. Tanto que ela que acaba explicando para Pomni que tudo o que tem que ser feito dentro das pequenas atividades do Kain são formas de não enlouquecer, não pensar no vazio, na existência e tudo mais. E é nesse caso que ela acaba tentando levar tudo para o lado positivo, sendo autoastral, para não enlouquecer, tanto que dá indícios que ela vai ser a próxima a virar uma abstração, tanto que até mesmo no momento que a Pomni acaba deixando ela para trás, depois que ela foi atacada pela abstração. Ela se mostrou a personagem mais compreensiva com a Pomni, até um pouco demais. Além disso, aqui você consegue perceber que desde o piloto, ela é mostrada como uma personagem que apanha bastante. Talvez pelo seu corpo, digitalmente feito de pano, ela possa acabar tendo uma chance de resistir a todos esses golpes, mas ela sente dor. O seu visual lembra uma boneca dos anos de 1977, a Rajee, mas também tem um olho de botão, o que nos faz pensar na outra mãe da personagem Coraline, como se ela estivesse entendendo o que está acontecendo, mas só pela metade, pois só um dos olhos é um botão. E ao que parece, ela é uma das personagens que está dentro do circo digital por mais tempo, menos apenas que o Kinger. Zooble, ou Zubo, tem um visual que lembra os bonecos que são de uma série de brinquedos americanos chamados Mishma, que você sai montando peça a peça e vai construindo você mesmo. Por isso que ela tem esse visual meio sem sentido, e suas peças do corpo acabam se desmontando. O que dá a entender é que ela vai ser a personagem rabugenta e um pouco mais irritada, e que não quer participar das distrações do Kinger, o qual cria distrações às quais ela pode decidir se participa ou não, uma clara alusão ao falso livre-arbítrio, já que ao escolher não participar da distração, ela entra em apuros.
Não ficou claro se ela é uma adolescente ou apenas uma velha rabugenta. E um detalhe bem sutil, mas se você olhar para as antenas da Zubal, consegue ver que ela acaba se expressando um pouco das suas emoções por lá de uma forma bem mais interessante. Quando tá chateada, por exemplo, ela acaba se curvando, como se fosse as antenas de vinil do Chapolin. Bolha, ou Bubble, parece ser um NPC, ou seja, um personagem sem consciência, ou de consciência bem primitiva, mas que lembra bastante um Pac-Man com dentes afiados. Ele age como um assistente de Cain. O lance dele aqui é basicamente ser um minion dele. Não tem muita personalidade, e na hora que participa, sem seguir as regras de Cain, ele acaba sendo estourado por este, ele também acaba retornando de várias e várias outras formas. Ele é útil quando limpa o vômito da Pomini. Gangly é basicamente duas máscaras conectadas numa fita vermelha, que faz a vez de seu corpo, e a fita é o seu próprio corpo. Mas logo no começo, quando a Pomni acaba entrando aqui na história, ela acaba caindo, tropeçando, quebrando a máscara da felicidade, o que dá lugar para a máscara da tristeza. Isso aqui deu abertura para muitas pessoas começarem a criar teorias sobre o momento que toda vez que a máscara dela for quebrada, uma nova expressão, uma nova emoção vai surgir, ou ela pode ficar apenas oscilando entre máscara da felicidade e máscara da tristeza, que seria até interessante porque ela faria uma certa referência a máscaras especiais dentro do universo do teatro, que é a máscara da tragédia e da comédia. Esta pode ser a personagem mais instrutiva da história, já que ela tem agora a emoção mais condizente com a máscara que ela tá usando, a de tragédia e desespero. Muito interessante que, nesta realidade de circo, termos uma personagem usando máscara como rosto, nos lembrando que a vida não passa de felicidades momentâneas, mas que na realidade, é uma verdadeira tragédia, segundo algumas teorias mais pessimistas sobre nossa realidade. Jax tem uma personalidade bem complicada, porém a que mais se dá bem neste tipo de realidade. Ele é o que os jovens chamariam de zoeiro, mas que na verdade, é um narcisista que não está nem aí para o que está acontecendo com os outros. Dá para perceber que ele acaba quebrando a máscara da felicidade do Gangly de propósito. Ele gosta de fazer coisas horríveis com os outros, como se não se importasse com ninguém, ou quisesse mostrar que todos são falsos e hipócritas, usando a falsa máscara de boas maneiras. E o pior de tudo, é como se a desgraça dos outros o fizessem se sentir bem, como se ele, dessa forma, afastasse o medo de estar preso a essa realidade, sem saída, com estes momentos de humilhação alheia. É como se ele achasse que, se existir alguém em situação pior que a dele, ele ficará bem, se sentindo no falso controle de sua situação. Nota-se que ele não é nem um pouco afetado pelas ações, e nem pelo medo das consequências dos seus próprios atos, como se nada fosse real. É como se ele estivesse testando os limites, para ver se realmente não existem consequências, ou mesmo propósito em tudo que fazem. Bom, ele acaba fugindo do perigo, e depois que ele viu o fim abstraído, ele fala para todo mundo que, na verdade, ele tá de boa e feliz, enganando Kinger, por exemplo. Talvez ele possa ser um dos personagens mais ambíguos, que preza somente a si mesmo, e que sempre está do lado do time que está ganhando, do que será vantajoso para ele, como se soubesse de algum outro lado da história que não sabemos ainda. É o que aparenta conseguir ir mais longe, caso a lei do karma não funcione naquela realidade. Quem sabe seu personagem possa ter uma evolução, e talvez até uma redenção, isso esquentaria a trama da história. Sem contar que, ironicamente, ele tem uma espécie de habilidade, ou esperteza fora do comum, já que ele tem a chave praticamente para qualquer porta dos quartos dos personagens. Sem contar que em certos momentos ele consegue correr com uma velocidade incrível de um canto a outro para fugir de um perigo.
Sem falar que, ele se parece com uma mistura do coelho perna longa, mas com o sorriso gato de Alice no País das Maravilhas, o que condiz muito com sua personalidade, a esperteza e velocidade do coelho, com a franqueza e falta de empatia do gato. Acredito que cada quarto, do Corredor Sinistro, representaria o inconsciente de cada personagem. Se isso for verdade, Jacques, ao ter a chave de todos os quartos, consegue acessar o inconsciente de cada personagem, e com isso, saber o que os motiva, seus anseios e desejos, dando a ele a capacidade de manipulá-los conforme a sua necessidade. Talvez seja por isso que ele aparenta ser o tipo de personagem que não se importa com nada e com ninguém, e ao quebrar a máscara da felicidade do gangue, queria trazer à tona a sua real face, a de tragédia. Isso nos faz pensar em nossa realidade, a qual sempre estamos com falsas máscaras, que não condizem com o que realmente estamos sentindo, seja nas redes sociais, ou tendo uma positividade tóxica. Jacques é o realista, que não acredita em vitimismo, empatia ou gratidão tóxica. Ele acredita, pelo pouco que pode observar que, de certa forma, não tem solução para eles, e por isso está apenas curtindo a sua própria desgraça, num tom de humor negro. Na realidade, ele não quer que aconteça com ele o que aconteceu com o Finn, e essa é a sua maneira de encarar seus medos. Finn é o personagem que acabou sendo abstraído. Dizem que ele era um palhaço que fazia piadas sem graça, e ninguém ria. Isso aqui é um dos raros detalhes da personalidade dele que são explicados através de diálogos dos outros personagens. A questão é que, depois de ficar tanto tempo dentro do circo digital, ele acabou enlouquecendo, tentando achar uma saída. Tanto que o quarto dele, nas paredes, como no quarto de um louco, está escrito repetidas vezes que não há saída. Bom, ele acaba enlouquecendo, atacando todo mundo, totalmente fora de controle. Imagine-se no lugar do Finn, estar preso em um circo, ser um palhaço, e ninguém achar graça em suas piadas? É como se ele não tivesse razão de estar ali, como se alguém tivesse programado para ele ser algo que claramente não tem mais vocação. Daí o seu interesse em procurar uma saída, e a sua consequente loucura e exílio no porão. Ele tem como fim a prisão, juntamente com todos os outros personagens que enlouqueceram. Caim o aprisiona em uma espécie de poço, ou porão, onde ele não conseguirá sair sozinho. É o único personagem que a gente acaba descobrindo exatamente o seu fim, e o fim dos que enlouquecem na tentativa de sair, já que ele não estava sozinho neste porão. Seria uma analogia ao Lúcifer da Bíblia, o anjo caído, que foi aprisionado por Deus ao tentar se rebelar contra ele? Ou seria uma alusão ao nosso inconsciente, o qual usamos para aprisionar todo o lixo, ou as partes horríveis que não queremos ver, traumas que não queremos lembrar e outras imundícies da nossa personalidade? Entre as analogias mais interessantes da série, é o momento em que o Caim mostra para Pumni o lugar, e diz a ela que no circo tem tudo o que ela precisa, mesmo mostrando outros dois lugares fora do circo, um parque aquático e um parque de diversões. Vemos claramente que estes dois últimos são apenas ilustrativos, não funcionam realmente. Também há um momento do jantar, onde, mesmo sabendo que não tendo mais paladar ou não sentindo mais cheiro da comida, continuam fazendo para manter a sanidade mental, e para tentar, de certa forma, lembrar como era antes de estarem neste circo de horrores. Pelo que pude perceber, se formos interpretar a nossa realidade de forma análoga à série, estamos em um circo, somos palhaços, temos duas caras que oscilam entre a falsa felicidade e a real tragédia de nossa vida cotidiana, facilmente manipuláveis, onde cumprimos rotinas sem sentido, temos nosso falso livre-arbítrio, nossa falsa privacidade, e estamos entre pessoas não confiáveis, como o Jacques, que de certa forma, sabe mais do que o outro do que ele mesmo.
e acabamos enterrando no fundo do nosso inconsciente nossos traumas, como Pomni fez ao voltar do vazio, mas isso tudo é para nosso bem, já que não tem saída, e o melhor a fazer é rir da nossa própria tragédia. É por essas e outras analogias, conscientes ou inconscientes, que faz com que essa série seja tão cativante. E você, já assistiu a série O Circo Digital? O que achou dela? Deixe aqui nos comentários. Me deixe saber se você gostou dessa análise, curta e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso me ajuda a trazer mais vídeos. E ative o sino de notificações, para o YouTube avisar quando sair novos vídeos aqui no canal. Até o próximo vídeo.